Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da resolução do CNJ, aprovada em dezembro passado, que trata dos princípios e das diretrizes para a heteroidentificação ou identificação étnico-racial nos concursos para a magistratura brasileira. A resolução entra em vigor em abril. Em 2022, o CNJ tomou uma medida importante para combater eventuais fraudes e reforçar a credibilidade das cotas raciais em concursos. Determinou a criação de comissões para conferir a autoidentificação feita pelos candidatos. E, no final de 2023, o Conselho detalhou como deverá ser o funcionamento dessas comissões. O relator da resolução foi o então conselheiro ministro Vieira de Mello Filho. Embora subsista um senso comum, uma discussão sobre suposta subjetividade no procedimento de heteroidentificação, a literatura especializada já definiu critérios bastante claros sobre o fenótipo do negro, que inclui pretos e pardos, a serem utilizados nas avaliações de heteroidentificação, somados, se necessário, ao questionamento de experiência de discriminação racial já sofridas. A utilização conjugada dos critérios de autoidentificação e heteroidentificação, portanto, de forma complementar, permite a aferição de forma razoavelmente objetiva da condição pessoal e social do negro. Os tribunais deverão criar um banco de especialistas em questões étnico-raciais que poderão ser chamados para compor as comissões de heteroidentificação. Cada comissão terá 5 pessoas integrantes, como explica Vanessa Mendes de Araújo, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Sendo 3 delas pessoas negras e os demais integrantes pessoas que tenham vasto conhecimento em questões raciais, de direito não discriminatório e que seja verificada a diversidade de gênero. Em relação à população indígena, há a exigência de igualmente serem 5 integrantes, sendo deles 3 pessoas de origem indígena e outras 2 pessoas com vasto conhecimento igualmente na questão indígena. Os critérios que as comissões vão usar também estão definidos. Eles não se baseiam na herança genética da pessoa, e sim no fenótipo. Em se tratando de pessoas negras, a avaliação é fenotípica, então vai se basear nos traços que identificam as características de pessoas negras que sejam observáveis. Então não adianta uma pessoa branca de origem multirracial se identificar como uma pessoa negra, não. É necessário que ela tenha traços fenotípicos que a identifiquem como uma pessoa negra. Isso é identificável a partir do formato da boca, do nariz, do tipo de cabelo. Em se tratando das pessoas que se declaram indígenas, a avaliação é um pouco diferente. Então é necessário que, além da autoidentificação como pessoa indígena, haja uma documentação complementar baseada na declaração subscrita por 3 pessoas integrantes da população indígena. Dentro do momento da sessão de heteroidentificação, são feitas perguntas àquele candidato ou àquela candidata para verificar a memória linguística e cultural para ver se ela realmente pertence àquela comunidade, àquela afirma integrar. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também membro do Comitê Executivo do FONAER, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. Converso ainda com Rodrigo Ednilson de Jesus, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ainda presidente da Comissão de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. E, por fim, Estevão Silva, advogado, jornalista, músico, fundador e presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAM. Muito obrigado a vocês 3 pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Fábio. O senhor acompanhou todo esse processo e pode nos explicar melhor. Já desde 2022, o CNJ já previa a criação de uma comissão para tratar dessa questão da identificação étnico-racial. No entanto, houve essa resolução de dezembro passado. O que é que mudou? Qual é a história? Muito bem. Resgatando um período um pouquinho mais anterior,
Nós temos o julgamento da ADPF 186 e depois da ADC 41 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou das ações afirmativas de reserva de vagas para pessoas negras no ensino superior e também nos cargos públicos, né, para os concursos públicos. E nestas duas ações ficou registrado nos julgamentos, nos votos, que o critério para a identificação dos beneficiários seria inicialmente a autodeclaração e posteriormente, e sem prejuízo de que tivéssemos também um procedimento de heteroidentificação. Em maio de 2022, nós tivemos uma alteração na resolução 452 do CNJ e nesta alteração previu então que os tribunais instituiriam as comissões de heteroidentificação. Naquele ato normativo, nós não chegamos, o CNJ não chegou a estabelecer nenhum critério para poder conformar as comissões e nem o critério para o procedimento em si. Na verdade, a resolução 457 de 2022. Posteriormente, e aí já em 2023, nós vamos ter então a aprovação da resolução 523 e aí sim ela especifica a instalação das comissões, os critérios para a composição das comissões, além dos princípios e diretrizes que regerão o trabalho dessas comissões, e também ela exige que os membros, né, os futuros membros dessas comissões tenham formação, tenham uma oficina em questões raciais e ela vai estabelecer também cada fase, cada momento do procedimento de heteroidentificação em si. Doutor Rodrigo, na avaliação do senhor, qual é a importância do estabelecimento do papel dessa comissão, das regras, para a equidade racial no judiciário? A heteroidentificação como critério complementar à autodeclaração é uma forma de garantir a efetiva destinação das vagas. Ou seja, a heteroidentificação é uma forma de aprimoramento das ações afirmativas, seria uma terceira fase da ação afirmativa, para que a gente garantisse, de fato, não apenas a reserva, mas que nos processos as pessoas negras, as pessoas que são alvo potencial do racismo na sociedade brasileira, possam ser agora alvo potencial da política de afirmação de direitos, né? Então, se trata de uma efetividade das ações afirmativas reconhecida e alimentada aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutor Estevão, a participação dos negros no judiciário ainda é bem menor do que na sociedade brasileira como um todo. Essas normas, essas regras estabelecidas pelo CNJ são capazes de corrigir isso? É ínfimo a presença dos negros ainda hoje no Poder Judiciário. E é importante dizer também que nós não temos aquela sensação, quando nós chegamos ainda hoje, ano de 2024, quando nós chegamos nos fóruns, e eu tenho o privilégio de ir em diversos fóruns do Brasil, a presença de magistrados negros, de servidores negros, ainda é ínfima. E isso parte muito do pressuposto também por questão das fraudes às cotas. Então, essa comissão, essa resolução, ela é super importante porque ela vem combater a fraude às cotas. E eu tenho que fazer uma denúncia aqui, que a associação onde eu presido, nós recebemos diariamente diversas queixas, né? Não seriam denúncias, mas queixas de fraude às cotas. Nós não somos, obviamente, um canal oficial para receber essas denúncias a fraudes, mas nós recebemos diariamente denúncias de pessoas, de candidatos, e é importante dizer que esses candidatos, eles trazem documentos de outras pessoas que estão fraudando as cotas. Então, essa resolução é uma possibilidade de enfrentamento a essas fraudes às cotas. E qual que é o resultado disso? Nós iremos ter um número menor de fraudadores. E nós temos que dizer, ainda hoje, nos concursos públicos, há muita fraude às cotas. Então, eu fico muito feliz, foi um importante passo que a magistratura, que o CNJ deu no enfrentamento a essa questão que tem sido tão drástica, né? Tem sido tão mal, tem sido um câncer aí ao Instituto Cotas e principalmente em prejuízo da população negra brasileira. Doutor Fábio, o senhor integra o Fórum Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. Talvez seja a pessoa certa aqui para nos falar sobre essa questão das fraudes. Doutor Estevão mostra preocupação com o índice, com a quantidade de fraudes. É realmente alto?
Muito bem, eu acompanho o trabalho do doutor Estevão, da associação que o doutor Estevão preside, e nós temos, sim, notícias ao redor do Brasil sobre processos seletivos, concursos sendo, muitas vezes, sendo objeto de fraude. Agora, eu quero destacar aqui algo que o doutor Rodrigo trata no livro dele, que o processo de comissão de identificação traz para a gente, né? Eu creio que é uma questão bastante importante e que, evidentemente, tem relação com a questão de fraude, que as comissões de identificação, essa discussão sobre a identificação, traz para a gente algo que é muito importante, que é um resgate da discussão sobre a identidade da população brasileira, né? Eu acho que isso é, acima de tudo, aquilo que vai complementar e integralizar o processo de ações afirmativas, porque, de alguma forma, a gente, na travessia da aplicação das ações afirmativas, meio que se desbordou um pouco para questões socioeconômicas, e agora, com as comissões de identificação, a gente resgata a questão racial, né? A racialização, ela volta a uma pauta que fortalece essa nossa identidade e que, consequentemente, vai... ainda que antes mesmo de que nós tenhamos a comissão atuando efetivamente, a gente já coíbe fraudes, porque o debate reforça a identidade e aí nós conseguiremos, evidentemente, dirigir a ação afirmativa para os seus concretos, efetivos e reais, verdadeiros beneficiários. Doutor Rodrigo, a identificação do candidato nesses concursos vai se dar pelo chamado fenótipo, ou seja, por características externas facilmente observáveis. O cabelo, o tom da pele, determinados traços do nariz, da boca, mas não vai se ater ao chamado genótipo, ou seja, sobre a herança genética interna da pessoa. Isso é justo na avaliação do senhor? Não seria injusto com alguém que, eventualmente, tem ascendência negra, mas não tenha os traços muito marcantes? Não seria injusto? A heteroidentificação e a política de ação afirmativa, embora seja um critério de controle, né, da justeza da política, ela também exerce um papel educativo. Ela nos educa a pensar sobre identidade racial e ela nos educa a pensar sobre o papel do racismo no nosso cotidiano. Então, quando a gente está falando em ações afirmativas, nós estamos falando em reparação para uma população que historicamente e cotidianamente é alvo da discriminação racial. E no Brasil, essa discriminação racial, ela se dá a partir da leitura social que fazemos do corpo. Quando um segurança de uma loja aborda uma pessoa negra e a enquadra como suspeito, ela está lendo o fenótipo, ela está lendo o conjunto de características fenotípicas. Ela não está lendo a descendência, até mesmo porque os nossos avós, as nossas mães, não andam com a gente no shopping, na escola, na rua, e, portanto, o nosso corpo não é lido a partir do corpo da nossa mãe ou da nossa avó. Ele é lido a partir dos estereótipos negativos que foram construídos. E a presença de juízes e juízas negras na magistratura, na advocacia, no magistério superior, é também uma forma de superar estereótipos e reeducar a população brasileira para a equidade racial. Doutor Estevão, o doutor Rodrigo se referiu a essas situações que a gente vê no dia a dia, muitas vezes pela internet ou pela TV, de discriminação racial em shopping centers, em lojas, na rua, em fóruns até. O senhor, particularmente, como convive com isso? Mas eu vou pedir que o senhor nos responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da heteroidentificação, ou identificação étnico-racial nos concursos para a magistratura brasileira. Estão conosco Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também membro do Comitê Executivo do FONAER, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. Rodrigo Ednilson de Jesus,
professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ainda presidente da Comissão de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. Estevão Silva, advogado, jornalista, músico, fundador e presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAM. Doutor Estevão, no bloco anterior, ele fez uma pergunta que repito agora. Como o senhor, uma pessoa negra, convive com a discriminação que é inevitável a gente ver, sobrevive no Brasil, é cotidiana, como o senhor lida com isso? No shopping center, na rua, no fórum onde o senhor trabalha, como o senhor lida com isso? É importante dizer isso, que as pessoas dizem, olha, porque agora se você é um advogado, se você é um artista famoso, se você é um magistrado, você não sofre mais racismo. Isso não ocorre. Nós, pessoas negras, principalmente de pele escura, ou também aqueles de pele os pardos, eles continuam sofrendo racismo independente da sua posição social. É importante até frisar isso, que finalzinho do ano passado eu fiz uma reunião com os membros do Ministério Público, alguns negros, e eles contavam de situações muito próximas da que eu passo. Então, a gente percebe que essa questão racial, ela independe de classe social. Bem, dito isso, eu digo, eu continuo sofrendo racismo diariamente, só que em um nível de subjetividade um pouco maior. É alguém que te olha diferente, é alguém que te pergunta, pô, mas você mesmo é advogado? Mas você tem mesmo mestrado? Você tem doutorado? É o tempo todo uma confirmação do que você é, do que você representa. Então, o racismo, ele continua acontecendo. Muitas vezes, ainda hoje, quando eu chego ao fórum, me lembro que, numa das audiências que eu fiz, o magistrado perguntou, nossa, que doutor estiloso. Eu continuo sofrendo racismo no shopping, nas lojas, continuo sofrendo o tempo todo, mas com um nível de subjetividade um pouco maior, com um nível de sofisticação bem maior, mas eles continuam acontecendo. E ali, ao tempo todo, dependendo da situação, eu faço a denúncia, e ao tempo todo, nos seguranças, olha, você está me seguindo? Não estou te seguindo. Ok, mas eu estou andando aqui em três corredores, estou percebendo que você está andando atrás de mim, está tudo bem? Não, está tudo bem. Se eu chego ao fora alguma situação, puxa, você não pediu a carteira de identificação de ninguém, está pedindo a minha, está tudo bem? Está tudo bem. Independente do nível da pessoa negra, ela continua sendo vítima de racismo, mas com um grau de sofisticação um pouco maior, e é preciso fazer denúncia. Sempre que eu posso, em todas as vezes, eu denuncio. Doutor Rodrigo, o senhor é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e lá faz parte de uma comissão que lida diretamente com essa questão da afirmação étnico-racial. No caso específico das instituições públicas, como a própria UFMG ou do Judiciário e outras instituições, que passos ainda precisam ser dados na sua avaliação para que se vença isso? O corpo, a estética, a experiência dos estudantes das universidades públicas mudou muito nos últimos 10 anos com a lei de cotas. Na UFMG, com a lei de cotas na pós-graduação de 2017, nós vimos também mudanças significativas no corpo discente. Mas nós enfrentamos ainda uma dificuldade muito grande no encastelamento racial do corpo docente. Os professores das instituições públicas, elas se parecem em alguma medida com a magistratura brasileira no sentido de uma hegemonia dos corpos brancos. E isso tem repercussão direta na dimensão epistêmica, na dimensão da produção do conhecimento. Porque muitas vezes o que esses estudantes estão chamando a atenção é que não há inclusão de autores negros, de autores indígenas, de autores quilombolas nos currículos. Mas a questão não é só a cor de quem escreve, mas é porque essas pessoas também escrevem a partir de lugares de vida, lugares da experiência. Então, a ausência de pessoas como o doutor Estevão na magistratura, que experimentam o racismo cotidiano, interfere no modo como se julga experiências de racismo e de discriminação. Portanto, o que a gente tem dito é que um corpo docente, professores mais plurais, transformam o conhecimento em conhecimento mais plural. Uma magistratura mais plural transforma a justiça numa justiça mais plural e mais próxima do sentir da sociedade. Então, a heteroidentificação e as ações afirmativas contribuem
para uma sociedade mais democrática, mais plural e mais rica, porque seria uma universidade em que mais saberes, mais experiências estão reunidas. Doutor Estevão, na avaliação do senhor, quais são os próximos passos? Foram importantes essa última resolução do CNJ, os anteriores também, mas na avaliação do senhor, quais seriam os próximos passos para garantir que a magistratura brasileira, o professorado nas universidades, tivesse uma composição mais plural? Nós precisamos também de cotas, não apenas na primeira fase, mas nas próximas fases também. Se nós queremos efetivar que as pessoas negras participem do certame inteiro e sejam aprovadas, nós precisamos de cotas também na segunda fase, na prova dissertativa e principalmente, se é que ela não pode ser eliminada, que tem uma corrente que fala isso, principalmente nas provas orais. Porque aonde que as pessoas negras são eliminadas? Na subjetividade. Quando eu faço uma pergunta diferente para um candidato ou para outro, quando eu olho aquele candidato e eu, como avaliador, não vejo aquele candidato pertencendo ao mesmo corpo que o meu, então, querendo ou não, eu avalio ele de uma maneira diferente. Então, se nós queremos, de fato, efetivar, nós precisamos ampliar e, principalmente, mexer ali, eu diria que seria o gargalo, que é nas provas orais. Doutor Fábio, eu gostaria de ouvir o senhor também sobre essa questão do que falta, do futuro, que ações ainda precisam ser feitas para combater a discriminação racial, especialmente no judiciário. Nós estamos aqui avançando com otimismo, mas ainda com muita preocupação. Nós temos 1,7% de juízes pretos no Brasil. Isso é um número que, para a gente, neste tempo, nesta quadra da história, ainda é bastante preocupante. E as expectativas não são boas, né? Nós precisaríamos, para alcançar 22,5% de magistrados pardos e pretos, mais ou menos 50 anos. 39 anos para alcançar um percentual um tanto menor, mas em torno de 50 anos para a gente ter um percentual que, para nós hoje, está muito aquém daquilo que hoje é a representação negra na sociedade brasileira. Então, nós precisamos, sim, principalmente, seguir com a educação, e essa educação, não estou falando daquela educação bancária, mas uma educação transformadora, como, por exemplo, a modificação da estrutura, da organização das instituições, com a representatividade e diversidade necessária para que isso, de alguma forma, devolva à sociedade não só uma exigência de que nós precisamos que as instituições sejam transformadas, mas devolva para a sociedade representada por população negra os serviços que ela tanto almeja para chegar a estes postos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também membro do Comitê Executivo do FONAER, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. Agradeço ainda a Rodrigo Ednilson de Jesus, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Comissão de Ações Afirmativas e Inclusão da UFMG. E agradeço ainda ao doutor Estevão Silva, advogado, jornalista, músico, fundador e presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAM. Muito obrigado, portanto, aos três. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José da Costa Rica, tem novos dirigentes. A costarriquenha Nancy Hernández Lopes tomou posse nesta semana como presidente e o jurista brasileiro Rodrigo Mudrovich assumiu a vice-presidência. Na cerimônia, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, falou do respeito da justiça brasileira à Corte Interamericana. Há alinhamento muito grande entre os valores da Corte Interamericana de Direitos Humanos y lo que hemos procurado hacer en Brasil en el Supremo Tribunal Federal. O relatório Justiça em Números de 2023 mostra a evolução da eficiência do judiciário brasileiro. A produtividade de magistrados cresceu 10%, mas os tribunais ainda têm um estoque de cerca de 84 milhões de processos para julgar. As corregedorias de justiça de 10 estados se mobilizam para regularizar a posse de terras na Amazônia Legal. Em 2023, foram entregues mais de 31 mil títulos na região, mas a Amazônia Legal ainda convive com 300 mil ocupações irregulares. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ.
Oi, pessoal! As redes do CNJ estão de volta e com cara nova, reforçando o compromisso com a linguagem simples, acessível e didática. Vamos aos destaques dessa semana. Você sabia que quando o serviço de internet fica indisponível, a operadora deve descontar o valor correspondente ao tempo em que o serviço não funcionou? Você pode conferir mais informações sobre o seu direito em nossas redes sociais. Contas em redes sociais e conteúdo. O que fazer com os bens e informações digitais deixados por uma pessoa após o seu falecimento? Mesmo sem regulamentação específica sobre a herança digital, é importante resolver a sucessão desses bens ainda em vida, como, por exemplo, compartilhar as senhas com alguém de confiança. Que mentir nunca é uma boa opção, isso todo mundo sabe. Mas mentir em processos jurídicos é ainda pior. Quem mente ou deixa de dizer a verdade estando em juízo, comete crime de falso testemunho e pode ser punido com pena de 2 a 4 anos de reclusão. Por hoje é isso. Até a próxima. O nosso programa sempre apresenta os novos conselheiros do CNJ. E hoje vamos conhecer melhor o conselheiro Pablo Coutinho Barreto. Ele tomou posse no final de 2023 para um mandato de 2 anos, renováveis por mais 2. As origens do conselheiro. Eu nasci na Bahia, no estado da Bahia, em um pequeno município de 17 mil habitantes chamado Piritiba. É um município que fica no sertão da Bahia, próximo à Chapada Diamantina. Morei lá até os 16 anos, quando concluí meu ensino médio, e de lá fui para Salvador, né, a capital, e realizar meus estudos e ingressei na Universidade Federal da Bahia, onde fiz o curso de Direito. A experiência profissional. Advoguei durante 2 anos, depois resolvi prestar concurso. Inicialmente, passei para a Advocacia Geral da União, para os quadros de Procurador Federal, onde trabalhei por 1 ano e depois, no ano de 2004, eu ingressei nos quadros do Ministério Público Federal como Procurador da República. Trabalhei no Espírito Santo, trabalhei em Pernambuco, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e também tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas do Ministério Público Federal, na área criminal, na área ambiental, na área de defesa do consumidor, na área de defesa dos direitos do cidadão, na área eleitoral. Em suma, sim, eu posso afiançar que trabalhei em todas as áreas do Ministério Público Federal. A nomeação para o CNJ. Eu ocupo aqui a vaga destinada constitucionalmente ao Ministério Público da União. São 2 vagas para o Ministério Público, uma do Ministério Público da União e outra do Ministério Público Estadual. E fui indicado, sabatinado pelo Congresso e aprovado meu nome pelo plenário. Tomei posse dia 31 de outubro de 2023. O papel do CNJ. Embora ele tenha um papel também disciplinar, de fiscalização e julgamento de atos de magistrados e servidores que de alguma forma violaram o Código de Ética, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei dos Servidores Públicos, no caso dos servidores, mas para a sociedade o maior impacto são as políticas públicas do Judiciário, de melhorar o atendimento, a prestação de serviço do Poder Judiciário para a população em geral. A atuação do conselheiro no CNJ. Sou presidente da Comissão de Promoção de Direitos do Cidadão, de Políticas Sociais e Promoção dos Direitos do Cidadão e também da Democratização e Acesso ao Judiciário. Todas essas 2 comissões, elas convergem no sentido de prestar um melhor serviço jurisdicional de acesso de determinadas categorias específicas da sociedade que são, de certa forma, invisibilizadas, como população em situação de rua, como pessoas com deficiências, pessoas idosas. Então, nessa perspectiva, são elaboradas políticas, planos de ações, programas voltados para facilitar, viabilizar o acesso dessas pessoas ao Poder Judiciário de uma forma efetiva. O que é o direito?
Eu acredito que o direito serve para dar um norte à vida em sociedade, de orientar as pessoas como elas devem se conduzir para a promoção do bem de todos, de forma a que se consiga caminhar sempre no avanço do nosso estágio de civilização. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.